Batendo papo, eu já vou emendando. Boa noite. Hoje a ideia é a gente já começar com o texto do Evangelho de Tomé. Eu mandei para vocês o arquivo, se alguém quiser acompanhar junto, se alguém leu antes. Hoje a minha ideia é ir lendo as passagens. Eu vou comentar o que eu achar que é válido comentar e a cada passagem eu vou dar uma pausa para ver se alguém quer comentar também, porque é muito da interpretação do ensinamento. A gente viu na última reunião, eu deixei os vídeos para quem não conseguiu vir, a gente viu que o Evangelho de Tomé, ele é muito interessante porque ele mostra um texto mais raiz de Jesus, né? Eles são sentenças soltas, são sentenças um pouco, às vezes, enigmáticas, e todas elas necessitam de uma interpretação esotérica, né? Elas não são óbvias, não são explicadas. E mostram um Jesus mais mestre, né? Mostram um Jesus dando ensinamentos e alguém foi anotando essas sentenças, né? A gente não sabe quais são diretamente vindas de Jesus e quais vieram pela tradição oral e foram registradas no que chegou até nós, como o Evangelho de Tomé. Mas a gente viu que várias dessas sentenças são encontradas nos quadros sinóticos, de modo separado e solto, às vezes, né? Então, fica essa ideia de que talvez quem fez a redação final dos sinóticos, que chegou até nós hoje, teve contato com esses conjuntos de sentenças também. E o Evangelho de Tomé é um exemplo de um texto bem antigo nesse sentido, né? E é legal porque mostra um Jesus mais filósofo, um Jesus mais... É um instrutor, são logias, né? Então, ele parece muito com, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio, que são sentenças soltas, né? Aí tem o Dhammapada, que são ensinamentos, né, atribuídos ao Buda. E aí tem as sentenças de Jesus. Então, é legal porque a gente consegue pegar elas separadamente, sem ter necessidade de estudar o texto todo e conseguir tentar tirar de cada uma o sentido espiritual, esotérico delas. E elas também trazem, apesar de metade dos trechos que aparecem no Evangelho de Tomé serem semelhantes a trechos do Novo Testamento, outras partes mostram ensinamentos mais que trazem uma interpretação, por exemplo, de que o reino de Deus está em nós, né? E de que está em todas as coisas, e que Jesus deve ser imitado, né? Que ele não é o único filho do divino, que todos somos filhos do divino. Então, o Evangelho de Tomé, ele abre mais para essa profundidade espiritual. E também mostra que os sinóticos têm coisa boa, é claro, eu não estou descartando os sinóticos, né? Eles só foram muito mexidos posteriormente, né? Teve várias redações em cima, mas eles também se basearam originalmente em algumas coisas vindas de Jesus, então tem todo o seu valor também. Eu vou começar com a primeira sentença, só passar aqui o que a gente viu, vários textos que chegam a nós com as descobertas. E a minha provocação do último vídeo, do último encontro, é de que a gente não pode deixar com que esses homens do século III, do ano 300, do século IV, decidam por nós o que a gente tem direito de ter acesso ou não, porque tudo isso foi um plano político do Constantino criar uma hegemonia do cristianismo, porque existiam muitos grupos cristãos, e aí ele conseguiu essa hegemonia fazendo com que reunissem aquele ensinamento mais básico e transformasse aquilo num credo, numa religião institucionalizada. E só para chamar a atenção de um detalhe, muitas vezes o que ficou de fora do cânone não foi porque era ruim, né? Ficou de fora, lembrando que quando a gente leu um trecho de uma carta a Santo Agostinho, comentando esses textos apócrifos, ele comenta o hino de Jesus, e ele fala assim, esse hino é interessante, mas a gente não pode usar ele porque ele é muito usado pelos priscilianistas.
Então, é aquela coisa assim, o grupo que a gente não gosta, gosta muito desse texto. Então, mesmo que o texto seja bom, a gente não pode pegar ele para a gente, senão vão associar a gente com eles. É tudo uma questão de disputa, né? Mas é como a gente está livre disso tudo e a gente não tem o rabo preso com ninguém, a gente tem agora o acesso a esses textos e a gente pode pensar por nós mesmos, o que é muito mais libertador, né? Porque a gente está buscando o que Jesus ensinou e não o que certos homens quiseram que a gente pensasse. Então, vamos para o Evangelho de Tomé, que foi construído a partir de um original em siríaco, né? Lembrando que Tomé foi para a Síria, para Edessa, hoje é Turquia, eu acho, mas na época era Síria, e junto com Mateus, Tomé, eles criaram uma forte comunidade gnóstica lá naquela região da Síria. Então, o original vem de um grego, de um texto em grego, de um texto em siríaco, e chegou depois na biblioteca de Nag Hammadi. Então, vamos começar. Aqui é as primeiras palavras do Evangelho de Tomé, em cópito, eu não sei ler cópito, do Códice de Nag Hammadi. Vamos para a primeira logia. Quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Então, a gente já começa com aquela ideia de Jesus, o vivo, aquele que despertou. Ele não provará a morte porque ele não é mais sujeito ao ciclo de renascimentos. A gente pode encarar Jesus como alguém que se libertou do samsara. Ele não é mais obrigado a nascer e morrer. Ele não está mais como um morto preso na roda do samsara. Não está morto preso por Yaldabaoth ou por Mara, né? Então, quem descobrir esse ensinamento tornará-se um vivo, como Jesus. Quem conseguir acessar o significado espiritual e esotérico desses ensinamentos, tem aqui uma chave para se tornar um desperto, não ser mais como um morto, né? Tem várias passagens no próprio Novo Testamento que Jesus fala sobre estarmos embriagados, ou não sermos como cegos guiando cegos, ou estarmos dormindo. Toda essa relação de se tornar vivo é de se libertar dos grilhões do Senhor da Morte. Quem é o Senhor da Morte? É esse demiurgo ignorante que nos prende nesse ciclo de reencarnações. É muito budista, na minha opinião. Quem procura, não cesse de procurar até achar. E quando achar, será estupefato. E quando estupefato, ficará maravilhado. E então, terá domínio sobre o universo. Esse tema da procura é muito presente nos ensinamentos de Jesus, né? E a gente vê também nas cartas dos Mahatmas, né? Aquele que bate, a porta será aberta. Tente chegar até nós, tente nos encontrar. E Jesus está dizendo a mesma coisa. Quem procura a vida espiritual, quem procura o ensinamento, que tenha víria, que tenha perseverança, que continue, não cesse de procurar até achar, seja um buscador, não fique esperando que o mestre vai vir até você, você tem que se colocar a serviço do mestre, você tem que procurar um ensinamento, você tem que se tornar digno do ensinamento. E quando achar, esse estupefato às vezes aparece traduzido como assombrado ou maravilhado. Deve ser alguma palavra no original que dá essa coisa assim de, ai, né, tremer por dentro, né? Ficará maravilhado e ficará assombrado também, porque quando a gente desvela o nosso conteúdo interior, quando a gente procura aquilo que está oculto, muitas coisas balançam dentro de nós também, não é confortável, né? E quando encontrarmos esse ensinamento, né? E encontrar não é só encontrar como, encontrei o texto ou li a respeito, é o encontrar aquilo interiormente, né? Aquela gnosis, aquele conhecimento que você tem uma aproximação, um reconhecimento. Quando a gente encontra esse ensinamento, a gente tem domínio sobre o universo. É bem hermética, né, essa sentença, tem bastante semelhança com ensinamentos do hermetismo, porque o hermetismo fala de toda aquela questão do que está em cima e como que está embaixo, o que está dentro e como que está fora. Então, quando a gente encontra aquilo que está dentro, a gente também encontra aquilo que está fora. Quando a gente domina o microcosmos,
a gente tem plenitude sobre o macrocosmos, porque um é reflexo do outro. Então, nós temos domínio sobre o universo quando a gente encontra a gnosis. Nós nos tornamos plenos de todo o conhecimento, porque a mônada é um reflexo do todo. Então, conhecer a nós mesmos é conhecer o todo. Jesus é bem hermético. Então, realmente, assim, só pelas duas primeiras passagens do Evangelho de Tomé, a gente encontra um Jesus bem diferente daquele Jesus das igrejas, né? Um Jesus filósofo, um Jesus Mahatma. Eu leio isso e fico maravilhada. E aí Jesus disse na terceira: se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederam. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós, e também está fora de vós. Se vós conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. Essa é uma das passagens que mais deu polêmica, e eu nem acho ela tão polêmica assim, né? Para a gente que estuda a yoga, o budismo, a teosofia, é mais do mesmo, no bom sentido, né? Mas é porque tem toda aquela questão de que no dogma queriam que a gente aceitasse que Jesus é o único filho do Pai, do Pai, né? É o filho único de Deus. E ele é Deus encarnado e ele morreu para nos salvar. E o reino de Deus você só tem acesso se você estiver junto com a igreja e aceitar, né, o credo. E aí aqui você tem uma passagem que diz não, o reino está em todo lugar, porque o princípio da unidade está em todas as coisas. O átomo do universo é a vida que pulsa em todas as coisas. Então o reino está nos céus, mas ele também está no mar. E ele também está dentro de nós. E por isso que é possível para cada um de nós acessar o reino dos céus. Cada um de nós pode acessar essa unidade divina que também habita em nós. E se a gente conseguir conhecer isso, nós também nos tornaremos filhos do Pai, assim como Jesus é o Filho do Pai. Então aqui é um convite para que a gente busque esse reino dentro de nós. E aí fica claro que Jesus não é o Filho único, mas é um representante desses filhos da luz, convidando a todos nós a nos tornarmos também filhos do Pai vivo. O Pai vivo é essa luz que desperta. O reino está dentro de cada um de nós. Isso é simplesmente terrível para a maioria das igrejas, disse D'Alembert. Pois é, porque se o reino está dentro de nós, a gente não precisa pagar dízimo. Se o reino está dentro de nós, a gente não precisa aceitar uma autoridade externa a nós. Não que não existam autoridades, não que não existam mestres ou irmãos mais velhos ou despertos, mais despertos do que nós, que podem também nos auxiliar no caminho. Mas não é uma autoridade imposta externamente, não é uma autoridade imposta por uma instituição. Para os gnósticos, as instituições e os esquemas dos sistemas do mundo estão mais ligados aos poderes dos arcontes, aos poderes do demiurgo, que quer mandar em todas as coisas. Então, para se libertar disso, também tem uma certa não conformismo com o mundo como ele é. Os gnósticos são um pouco não conforme ao mundo, né? Por isso que eles acabam incomodando. Mas é mais essa questão da gente mergulhar em nós mesmos. Mergulhar para encontrar o reino em nós. Como na oração que aparece no Evangelho de Mateus, que a gente fecha as portas, entra no teu quarto, fecha as portas, que eu entendo como as portas dos sentidos, e ora ao Pai que está no silêncio. Qual é o Pai vivo que está no silêncio? É o reino de Deus dentro de nós. É uma sugestão de mergulho interior, de vida contemplativa, de meditação. Logia 4. O homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá. Porque muitos primeiros serão últimos e serão unificados. Um homem idoso perguntará a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá. Eu não sei, mas eu interpreto que a criança
é o iniciado, né? A gente viu várias vezes a criança como símbolo do iniciado. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino, né? A frase anterior falou sobre o reino estar dentro de nós, a frase seguinte fala sobre a criança. A criança é aquela que encontrou o reino, ela deu o primeiro passo na senda. Ela nasceu de novo, ela nasceu para a vida espiritual. Uma criança de 7 dias. Quantos são os arcontes do demiurgo que sustentam o ser humano? São 7. Então, talvez a criança de 7 dias é aquele que conseguiu vencer o poder dos 7 arcontes. Então, ele já tem 7 iniciações. Na cosmogonia, se vocês lembrarem, acima do 7 tem o demiurgo, e acima do demiurgo tem a Sofia, e aí a gente entra no pleroma. Então, talvez a criança de 7 dias seja aquele que atingiu aquele nível espiritual em que ele não é mais submetido ao poder do demiurgo, e por isso a criança de 7 dias é capaz de ensinar sobre o caminho dos vivos, porque ela já se tornou viva. Eu vou passar só para a gente usar uma imagem. Aqui, lembram? Na cosmogonia, estou aqui com o mouse, são 7 arcontes. E é bem aqui, depois do 7º e a Sofia, que está aquele limite que divide o mundo de baixo, sensível, do mundo espiritual, do pleroma. Então, talvez o se tornar vivo é aquele que conseguiu atingir esse nível aqui. Daqui até Cristo também é um caminho, né? São graus de iniciação espiritual. A criança de 7 dias é aquela que atingiu o limite entre o sensível e o inteligível, entre o mundo manifesto e o pleroma divino. Eu acho que pode ser isso. Então, um homem velho, ele se pergunta para uma criança de 7 dias e ele descobre sobre os mistérios da vida. Ele pode ele pode se tornar como um vivo. Eu acho que é uma analogia ao Antakarana, sim, Irenice. Porque aquele que passa esse grau do sensível para o inteligível, ele vence o demiurgo, então ele não é mais obrigado a voltar. O demiurgo é o que nos prende no samsara. O D'Alembert comentou, li que os essênios falavam em crianças como o primeiro posto no discipulado. Sim, Jesus usa essa imagem, né, das crianças. Nicodemos fala, vamos nós morrer como ele. Acho que Tomé que fala. Tomé, a gente está aqui com o Evangelho de Tomé. No Evangelho de João, quando João está na caverna e Jesus aparece, Tomé fala, vamos nós também para morrermos como ele. Né? Será que ele está falando de suicídio? Claro que não, né? Então, Tomé estava engajado em querer morrer e renascer também. Ele queria seguir a senda. Assim, só para terminar o finalzinho aqui da 4, muitos primeiros serão últimos, né? Os últimos serão os primeiros, tem aquela famosa passagem, e serão unificados. Então, daquilo que é múltiplo, daquilo que pertence à dualidade, aqueles que se tornarem unos serão as crianças, os que buscarem a unidade no coração. E os últimos serão os primeiros, porque são os que ficam para ajudar o caminho. Os maiores entre nós são aqueles que, por compaixão, se mantêm aqui ensinando, né? E por isso são os últimos. Passagem 5. Conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifesto. Essa passagem traz aquela ideia de que todos os mistérios estão acessíveis a nós, mas nós estamos de olhos fechados. Por isso que nós não temos olhos para ver, nós não vemos. E é uma coisa que a própria Blavatsky fez em relação a outro assunto, né? Quando, lá no início da Sociedade Teosófica, os espíritas estavam lá nos Estados Unidos fazendo aquelas sessões mediúnicas, e aí surge essa ideia de investigar os poderes latentes no homem, que vira um dos temas da Sociedade Teosófica. Por que ela estava fazendo isso? Ela queria mostrar para esse grupo de espiritualistas que eles não precisavam buscar em algo externo a eles as respostas,
que não eram os espíritos que faziam fenômenos, que eles mesmos tinham esses poderes dentro de si, que eles mesmos tinham a capacidade de despertar os poderes ocultos no homem, né? Da mesma forma, a sabedoria, os poderes, tudo que é oculto, que parece oculto no nosso microcosmos e no nosso mundo manifesto, é acessível a nós, desde que a gente abra os olhos. E, portanto, não há nada que não seja revelado, mas primeiro a gente tem que abrir os olhos. Essa passagem 5 é saber ler a natureza, é você conseguir conhecer as verdades ocultas na natureza. Isso é o que os filósofos faziam, isso é o que os alquimistas faziam. Não no sentido só de estudar a natureza física, mas perceber o que essa natureza revela para o espírito. Porque a alma que enxerga as verdades do mundo, ela é capaz de enxergar as verdades espirituais, porque não são separadas. Então, é um convite para a gente buscar o ocultismo de Jesus, que tem relação com essa senda, porque quando a gente abre os olhos, a gente acorda e a gente vê. E aí, na 6, os discípulos perguntam a Jesus: queres que jejuemos? Como devemos orar? Como devemos dar esmolas? Que alimentos devemos comer? Eles estavam cheios de dúvidas. Jesus respondeu: não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso. Porquanto todas as coisas são manifestas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, e não há nada velado que por fim não seja revelado. Aí aqui a gente traz outro sentido também. É a mesma frase, né? Mas dá para pegar um outro sentido. Os discípulos estão em dúvida de qual é a conduta espiritual que eles devem ter em vida. É para a gente jejuar? É para manter o Shabá? É para preservar o sábado? A gente vê lá que na Bíblia mesmo, no Novo Testamento, tem uma cena de Jesus ensinando nos sábados e incomodando as sinagogas por causa disso. Porque o reino de Deus é algo urgente. Ele não está sujeito às regras culturais. Ele precisa ser vivido sempre, todos os dias. Então, essas regras que Jesus acaba sendo o contestador delas, o jejum pelo jejum, o Shabá, como que é a oração, é claro que existem práticas que facilitam o contato com aquilo que está oculto, com o reino de Deus em nós. Mas Jesus, ele é muito claro, ele fala sobre a sinceridade. Não mintais a vós mesmos. Não seja insincero na busca. Nas cartas dos Mahatmas, a gente vê muitos avisos sobre isso. Cuidado com a falsidade, cuidado com a sua falta de sinceridade, cuidado com a sua motivação ao nos procurar. Né? O que você está querendo com esses ensinamentos? Lá no fundo. Né? E não é para dizer para ninguém, é a gente saber lá no fundo. Por que eu estou me inscrevendo nesse curso? Por que eu estou querendo dar essa palestra? O que eu estou buscando com esse grupo? Ou com essas minhas ações? Será que é por mim? Será que é pelos outros? Será que eu quero ser visto? Como o Jesus fala sobre os hipócritas, né? Que dão esmolas e contam para todo mundo: olha como eu sou bom, dei esmola. Então, é sempre essa chamada para a sinceridade, porque para a alma não cabe nenhuma falsidade. Não há nada oculto que não seja manifesto. Não adianta esconder. A alma sabe, o karma sabe. Tudo que nós fazemos é revelado uma hora ou outra. Nem que seja na nossa morte, quando a gente vai ser apresentado aos juízes do karma, segundo os próprios gnósticos dizem, né? A gente vê em outras literaturas algo assim. O Daniel Lira comentou que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Era uma regra dos essênios, né? Não jurar, não ficar jurando, eu prometo. Não, seja sincero, porque a sua palavra vai ter valor. Tem um livro do Hodgson que eu gosto muito, O Caminho da Perfeição, bem fininho. Tem um capítulo inteiro que ele fala sobre a sinceridade da alma, a importância da sinceridade na busca espiritual. Porque sem sinceridade, o levedo, o fermento da nossa alma, ele não borbulha. Então, a gente tem muita autoobservação, muita autocrítica, mas não no sentido de chicotinho, mas assim, saber por que a gente está fazendo as coisas. Porque muitas vezes
a gente engana nós mesmos, né? A gente cria sentidos que são necessidade de ser aceito, necessidade de pertencer ao grupo, ou buscar elogio, ou ganhar alguma coisa com isso, e que aos olhos de quem está de fora pode parecer uma pessoa que está com uma busca muito espiritual, mas lá no fundo a gente precisa saber se a gente está sendo sincero ou não, porque não adianta. Nada adianta quando não há sinceridade. Então, Jesus fala, não mintais, não façais o que é odioso. O que é fazer o que é odioso? É agir de acordo com a vontade do demiurgo. Lembra que o demiurgo é aquele que fala, eu sou Deus e não há nenhum Deus além de mim. O demiurgo é aquele que ignora a sua origem, que ele ignora o reino dos céus, que ele ignora que ele é filho do Pai vivo. Então, quando a gente age ignorando, a gente age pelo nosso egozinho, né? E aí não importa a desculpa, não importa as desculpas que a gente dá ao mundo externo, as aparências. Enquanto a gente estiver mentindo para nós mesmos, tudo isso vai ser revelado. O karma, ele é impiedoso, o karma, ele é infalível. Então, esse é a grande ensinamento de Jesus, né? Como que você vai dar esmola, como que você vai orar, você vai jejuar ou não vai, isso é o menos importante. O mais importante é você ter reta motivação, é você ser absolutamente sincero no que você está fazendo. E isso não é fácil, porque a gente vive muito pela aparência e pela vontade do ego, o que vão achar de nós, ou o que eu estou fazendo por mim mesmo, né? O meu desejo, o que eu ganho com isso, a gente vive muito assim, mesmo quando parece que não é. Então, a gente ter essa coragem de abrir, de investigar quem a gente realmente é um exercício de humildade e é doloroso. É por isso que a gente vai ficar assombrado, estupefato, quando a gente procurar e achar, porque quando achar, a gente vai achar tudo. Muito bom. O Sérgio comentou, às vezes nos empolgamos além do que nossas pernas dão conta. E isso é muito legal, Sérgio, porque, na verdade, é uma sede da alma, é uma saudade da alma. Então, a gente encontra uma coisa e a gente quer, né? Quer mais, a gente vai além do que a gente dá conta. Então, ser sincero também é saber o tamanho do nosso passo. Tem uma carta dos Mahatmas que o mestre fala, cautela-te contra a inconstância. Porque quando a gente dá um passo muito grande, a gente cai, e aí a gente precisa retroceder, se recuperar, levantar de novo. E isso gera inconstância na vida espiritual. Então, esse ensinamento de Jesus é sempre um exercício de autoconhecimento, o real autoconhecimento, que é a busca dessa gnose interior, essa busca do reino em nós. Tem que ser absolutamente sincero, senão a gente tropeça. O Paulino comentou, a passagem da voz do silêncio, ela é linda. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza te terá por um de seus criadores e te obedecerá. E diante de ti ela abrirá de par em par as portas de suas câmaras secretas, desnudará ante tua vista os tesouros ocultos, na profundeza do seu seio virgem. Voz do silêncio. Não há nada oculto que não será manifesto. Quando a gente trabalha com a natureza, todas as coisas são reveladas. O budismo lembra muito, né, a questão do apego às ideias, e também o apego que o Tsongkhapa fala, o apego a ritos, apego a práticas externas. Tem essa questão de um dos kleshas, né? Você achar que as práticas por si só, elas vão te conduzir a alguma coisa, né? Elas podem te ajudar se elas forem bem feitas, mas sem a prática interna não conduz. Vamos para 7.